Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula do QGIS. Hoje nós vamos continuar mexendo no nosso trabalho. Então, a hora que eu abrir o QGIS vai estar dessa forma, né? Eu dou um duplo clique no trabalho que eu estou realizando. E aí vai abrir certinho da onde nós paramos na aula passada. Antes de nós continuarmos a parte de pontos, retas e buffers, vamos fazer um polimento na parte número 1, né, na primeira aula que nós fizemos, em relação à legenda. Se vocês olharem aqui o cantinho das camadas, vocês podem observar que eu tenho app nascente, curva de nível, medição, tudo com legendas, né, que eu já me dão o norte do que se trata. Agora aqui na parte de medição eu tenho lá, ó, os quadradinhos coloridos, vermelho 1, roxo 2 e o amarelo 3. Vamos aprimorar isso daqui e deixar, na hora que eu for entregar para o meu cliente, algo mais entendível. Como que eu faço isso? Nós falamos que tudo que era vermelho era construção, o que era azul era piscina, lembra? Então, vamos colocar isso na legenda. Então, eu clico aqui na camada de medição, clico em propriedades, vai abrir essa tela aqui, né, de simbologia. E aí pode ver que vai aparecer já a tabelinha. E onde está escrito legenda, está escrito 1 e 2. É isso daqui que eu vou mudar. Então, é exatamente o que está aparecendo aqui, é o que eu tenho aqui. Então, eu clico em cima, seleciono, duplo clique. E aí o cursor vai começar a piscar no modo edição. E eu escrevo, o número 1 a gente combinou que seria casa. Então, ou construções, né? Melhor. Construções, porque às vezes eu tenho quiosque, tem outros tipos de telhado. Então, construção, desculpa. E tudo que é 2, duplo clique, o cursor piscou novamente e eu coloco piscina. Certo? E aí eu venho aqui, terminado isso, dou OK. E aí você vai ver que vai mudar automaticamente a minha legenda. Então, o que é construção em vermelho, o que é azul, piscina. E a hora que eu for entregar isso para o meu cliente, ou alguém for fazer um outro trabalho em cima desse meu material de QGIS, já vai saber do que se trata aqueles itens. Correto? Bom, então aí a gente dá uma finalizada nessa parte, né, da aula 1. Continuando o que nós estávamos fazendo na aula passada, dos buffers, agora eu vou mostrar para vocês como que eu altero a representação dos pontos. Por exemplo, aqui nessa camada nascentes aqui, nós escolhemos, né, marcamos elas, e veja que a representação na hora que eu abro é um pontinho em lilás. Estão vendo aqui? O verde é o buffer e a nascente, o ponto que eu marquei com o XY específico, é roxo. Eu consigo configurar isso daqui, tá? Eu consigo deixar ele mais personalizado se eu quiser. Então, como que eu faço isso? Clico aqui com o botão direito em cima da camada nascente. Vai abrir essa tela, eu venho em propriedades. E aqui, ó, vai aparecer essa tela, certo? Clico aqui em simbologia. E aí você vai ver que tá ali, marcador simples. Olha lá a cor do meu preenchimento, tá lilás, certo? O tamanho dele, ó, tá 2 milímetros. Isso pode ser alterado também. Se eu não quiser outra cor ou se eu quiser alterar o tamanho, eu mexo aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é só isso. Eu quero mostrar que eu posso mudar o tipo de representação do ponto. Como que eu faço isso? Olha aqui esse primeiro item, onde eu tenho tipo de camada, símbolo. Ali está marcado o marcador simples, correto? Eu clico em cima, vai abrir várias opções. Hora que eu vier aqui em marcador SVG e der um clique, vai abrir uma lista com várias pastas, onde eu posso escolher o tipo que me interessa. Então, vamos supor que eu estou marcando áreas de riscos de incêndio, eu tenho fogo. Se eu quero marcar uma casa específica, né, a entrada de uma casa, eu posso pôr aqui, ó, o desenho da casinha, certo? Se eu quiser marcar, nós vamos fazer isso depois, uma árvore.
Eu posso vir aqui, ó, dentro dessas pastas, tem vários, se vocês forem clicando, forem conhecendo, tem vários ícones. Nessa pasta GPS Icons, eu tenho aqui esse pinheirinho, tá vendo? Então, se eu escolher ele para representar uma árvore, ao invés do pontinho, vai aparecer esse pinheiro. Vamos escolher uma aqui para a gente mexer na representação da nascente, certo? Vamos ver aqui o primeiro. Se eu vier aqui em Symbols, vão aparecer vários desenhos aqui. Vamos supor que eu queira colocar, esse daqui, ó, que tem uma aguinha com uma água com uma arvorezinha, sei lá, uma plaquinha, sei lá. Vamos escolher esse daqui. Esse daqui vai representar as minhas nascentes, por exemplo. E deixei selecionado, ele ficou azul, o ícone que eu escolhi. Eu posso vir aqui e aumentar o tamanho dele, tanto em largura como altura, e mexer na cor que eu quero que ele apareça lá no meu desenho. Então, eu vou deixar uma cor, tem que ser um tom bem claro, né? Porque eu tenho fundo verde, então tons de mais pro amarelo bem claro fica melhor. Sei lá, eu vou escolher essa cor, ok? Vamos ver, aqui em cima, se você olhar, vai aparecer como que ele vai, o tamanho que ele vai estar, a dimensão que ele está. A gente vê que ele está muito pequenininho, né? Então, eu posso mexer aqui em largura. Vamos dobrar essa largura e essa altura para ver se fica mais proporcional. Dou o meu ok, vai aplicar lá no meu desenho. Olha lá, ó. Aonde é a nascente ficou com essa representação aí, desse oásis, certo? E aí isso, para qualquer coisa que eu quiser fazer, eu consigo marcar, ok? Só ir lá e escolher dentro daquelas pastas. Uma outra coisa que eu quero ensinar vocês é em relação às linhas, né? Por exemplo, eu estou desenhando um curso d'água enorme, aí eu pego e desvio sem querer uma linha e aí eu erro. Como que eu faço, professora? Eu preciso lá e desfazer tudo? Vocês vão ver que não, tá? Eu tenho uma ferramenta que faz esse tipo de conserto para nós. Vamos aplicar essa ferramenta nas curvas de nível, que é mais fácil da gente ver. Mas pode ser aplicada em qualquer segmento de reta, qualquer linha que eu fizer, correto? Então, vamos aqui, vamos supor que eu errei essa linha de baixo aqui, ó. Fez um bico, ela não tem esse bico, então eu quero arrumar. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, vir nas camadas, selecionar o layer que eu vou alterar, correto? Se eu for alterar curso d'água, eu seleciono o curso d'água. Se eu for alterar curvas de nível, seleciono curvas de nível. Então, tá selecionado aqui. Eu venho no lapisinho, dou um clique, e vejam, vai aparecer esse ícone que tem um martelo com um nozinho em cima, tá vendo? Uma junção de duas linhas, a gente chama de nó, né? E eu tenho esse martelo. Clico nessa ferramenta chamada vértice. E aí, hora que eu passar o mouse em cima da minha linha, eu vou ver que vão aparecer vários nozinhos, estão vendo? Vários vértices. Eu consigo alterar essa linha. Toda vez que aparecer um xizinho, é só eu pegar e arrastar para onde eu quero, já corrigindo. Então, vejam, ó. Vou parar aqui em cima da linha para vocês conseguirem ver. Parei em cima da linha, apareceu os vértices. Eu quero mexer esse vértice para baixo, vai. Clico uma vez e clico aonde, arrasto aonde eu quero que aquela linha vá. Então, eu quero que venha para cá. Clico novamente. A linha andou. Ah, professora, mas agora desconjuntou o resto. Eu vou consertando por vértice, ó. Clico no que eu quero, venho aonde eu quero. Se você notar, vai aparecer uma linha pontilhada, bem clarinha. É onde você tá andando com o seu vértice, certo? Eu posso também adicionar novos vértices ligando isso para eu poder fazer esse conserto. Então, por exemplo, entre essa linha aqui, ó, tem provavelmente o começo e o final dela, que são esses pontos em vermelho. A hora que eu paro o mouse em cima dela, eu vejo que aparece um vértice novo, ó, um xizinho, tá vendo? Clico nesse xizinho e consigo andar com ele. Olha a linha pontiaguda lá, ó, pontilhada, desço e coloco onde eu quero, certo? Eu vou fazendo isso por item, então não preciso deletar tudo.
Consigo fazer essas correções nessa ferramenta chamada ferramenta de vértice, que é o martelinho, tá? Houveram algumas questões em relação a isso, estou esclarecendo aí para vocês, correto? Agora, nós vamos... Não pode esquecer, antes de a gente continuar, de salvar isso daí, certo? Eu fiz as alterações que eu quis com a ferramenta de vértice, agora eu vou lá e salvo no disquete, salvei, desmarco o lápis para eu continuar mexendo no meu mapa. Então, ó, ok? Se eu der um zoom, eu vou ver que a minha linha ficou melhor, correto? Nós fizemos o buffer na aula passada em cima dos recursos hídricos, né, das linhas em córregos, e fizemos em nascentes. Agora nós vamos fazer, ou seja, né, em pontos e linhas. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o buffer em polígonos. Quando que eu uso isso tecnicamente? Vamos supor que eu tenho uma lagoa dentro da propriedade que eu estou analisando, e essa lagoa requer também a verificação das APPs dela. Então, vamos aqui achar essa lagoinha aqui perto, ó, tá? Paralelo ao recurso hídrico que nós desenhamos. Essa lagoa aqui, vamos ver se o buffer dela, se tá sendo respeitado as áreas de preservação permanente que essa lagoa requer. Como que eu faço isso? A lagoa, ela vai ser entendida no software como um polígono. Então, eu vou fazer como se eu fosse editar um polígono, assim como nós fizemos nas aulas passadas. Então, vamos lá. Eu venho em camada, criar nova camada, camada shapefile, vai perguntar o nome do arquivo, vou pôr lagoas, vou substituir aqui, que eu já tinha feito em outro estudo isso, no caso de vocês não vai aparecer essa tela. Qual que é o tipo de geometria que eu vou usar? É polígono, certo? Venho aqui, altero. O nome, Lagoa 1. O nome do campo que eu vou colocar depois, Lagoa 1, eu coloco ali, né? Qual que é a nova camada que eu vou... nova linha que eu vou criar aqui? Com o nome, eu vou pôr o nome daquela lagoa, certo? São os dados que eu quero obter dela. Por enquanto, são esse só o nome que eu quero. Coloco OK. Aí eu clico em cima dessa nova layer que foi criado, lagoas, tá vendo? Já apareceu aqui. Deixo clicado, venho em editar e crio aqui, clico no botãozinho do adicionar polígono. Mesmo jeito que nós fizemos, vai alterar o cursor, eu começo a desenhar a minha lagoa, tá? Professora, eu quero fazer bem bonitinho, você vai dando zoom que você consegue olhar melhor os contornos, tá? Tô fazendo aqui. Vai puxando, ela vai se formando. Pronto. Clico com o botão direito, identificação, o nome da lagoa, Lagoa 1. Pronto. Né? Ela já pintou da cor, se eu não quiser essa cor a gente edita, eu já ensinei vocês como que faz isso. Agora eu vou criar o buffer em cima desse polígono. Como que eu faço? Desmarco aqui, salvo, né, primeiro, desmarco a edição. Agora eu vou lá criar o meu buffer. Deixo selecionada a camada que vai ser criado o buffer, lagoas. Outra coisa aqui antes da gente criar. O buffer, gente, sempre é a última coisa que eu crio, certo? Então, eu desenho tudo que eu quiser desenhar dentro desse novo layer que foi criado. Então, vamos supor que eu tivesse 10 lagoas. Eu vou lá e desenho 10 lagoas, tudo dentro desse layer, dessa camada lagoas. Desenhei todas? Acabei? Acabei. Vou lá e crio o buffer de uma vez só. Não preciso criar buffer por lagoa, certo? Crio por layer, por camada. Então, tudo que tiver na camada vai ser criado o buffer. Isso para ponto, para linha e para polígono, certo? Então, vamos criar o buffer. Venho aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. Já está aqui selecionado.
de lagoa. Se não estiver selecionado, você busca nos 3 pontinhos, certo? Aqui vai aparecer vários, todas as layers que eu tenho, ó, todas as minhas camadas. A distância é a largura que vai ter, né, do buffer. E aí a gente sabe que isso vai variar de acordo com o código. Vamos colocar aí... vamos colocar 15 metros, por exemplo. Vai variar, o código vai variar de acordo com o tamanho da lagoa, ok? A localização dele. Mas vamos colocar aqui 15 metros. Neste caso é fixo, certo? Então, 15 metros fixo. Tudo certo. Criar a camada temporária, tá aqui, ó. O que eu faço? Eu clico aqui. Se não, clico aqui. Salvar no arquivo, ó, para ela permanecer. Senão, a hora que eu fechar, ela vai sumir. A hora que eu abrir de novo esse projeto, não vai ter os buffers, por mais que eu salve, certo? Por mais que eu clique no disquete, não vai estar aqui. Então, eu altero aqui, salvar. O nome que vai ser salvo, Buffer Lagoa. Salvar. Executar. Posso fechar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu tenho que colocar o polígono, né? O buffer tá em cima do layer do polígono, certo? Então, ele tá tampando tudo. Eu tenho que fazer uma inversão de ordem para poder aparecer. Então, eu venho aqui e coloco a camada da lagoas em cima do buffer. Quer dizer, primeiro vai aparecer lagoas, depois aparece o buffer. E aí, eu consigo ver essa diferença aqui, certo? Aí eu quero mexer na transparência desse buffer, tá muito forte, né? Vamos fazer igual a gente fez nos demais. Clico com o botão, dou um clique, propriedades, venho aqui em opacidade, ó. Põe aqui uns 50%, mais ou menos. Ok. Aí o meu buffer ficou aqui em volta da minha lagoa, certo? Na distância que eu coloquei. Então, a gente pode verificar que nesse caso, se eu fosse fazer uma análise, um laudo, a usina ou o agricultor ou quem for, o proprietário, ele está respeitando a APP dessa lagoa, correto? Só que vejam, eu faço uma observação. Ele tem a distância, mas eu não tenho nenhuma mata ciliar. Eu posso ter a área da APP delimitada, mas a APP conservada é outra coisa. Pode notar que eu devo ter algum tipo de cobertura, deve ser uma grama, né? No máximo, mas eu não tenho árvores, eu não tenho uma APP conservada, certo? Não tenho mata ciliar nessa lagoa, então são coisas diferentes. Então, se eu fosse fazer um laudo, eu poderia colocar essa observação. É respeitado a área, de acordo com a lei, mas a mesma, né, a APP não está conservada, ela não tem vegetação que está protegendo esse recurso hídrico, correto? Bom, então agora a gente fez buffer no polígono. Vamos supor que eu queira fazer em um rio grande, né? É o mesmo num rio bem maior, né? No caso, a gente fez em um córrego, então a linha deu certo. Vamos supor que eu queira fazer a APP do reservatório de promissão. Como que eu faria isso? Eu teria que desenhar um polígono de toda a área, passando por todas as margens do reservatório. Ia ficar um polígono bem esquisito, né? O formato dele. Mas aí eu colocaria o buffer em cima desse polígono. Então, eu teria... Vou diminuir o zoom para vocês virem aqui, ó. Eu teria que desenhar tudo isso daqui, certo? E fazendo tudo. E aí, a hora que eu fechei tudo, eu crio um buffer em cima desse polígono. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é possível, correto? E olha que legal, a hora que a gente diminui o zoom, você consegue ver o marcador que eu coloquei lá em nascente, ó, que bonitinho que fica, né? Você dá o zoom, você consegue observar lá. Tranquilo? Outra coisa também que eu quero ensinar para vocês
Vamos supor, dentro do meu projeto, eu quero fazer uma observação. Vamos ver essa observação que a gente fez da app aqui, ó, da lagoa. Vamos supor que eu estou fazendo um laudo, eu peguei a imagem, eu fiz o buffer, né, verifiquei se tem ou não app e eu preciso dar um parecer sobre essa situação. E esse parecer eu quero que apareça aqui, na planta. Como que eu faço isso? Eu consigo pôr um texto, inserir informações nessa camada? Eu consigo. Tem esse botãozinho em cima aqui, ó, esse ícone que chama anotação de texto. Vejam que é um balãozinho com um T em cima, anotação de texto. Se eu clicar nele, clico eu vou escolher aonde que eu quero que esse balão se localize, né? Vamos pôr ele aqui bem no cantinho, dou um clique, pronto, né? Ele marcou aonde ele vai ficar. E aí, a hora que eu consigo ver o tamanho que eu quero, tá? Do meu balão, se a informação é maior ou menor. Aí eu escolhi, vamos supor que esse tamanho tá bom. Eu pego e dou duplo clique, e aí ele vai abrir uma área de texto. Então eu vou colocar, por exemplo, que a metragem da app está sendo respeitada diante da legislação, mas a mesma não se encontra conservada. Ok? Vamos por aqui. Ou seja, não há vegetação presente que faça o papel de mata ciliar. Ponto. Fiz aí uma observação técnica, coloco OK, e aí vai aparecer. Ah, ficou muito grande pelo meu escrito. Eu diminuo, adequo da forma que eu quero e beleza. Eu tenho uma observação técnica em cima de uma análise que foi feita gráfica, certo? E aí fica o balãozinho lá, ó. Beleza? Bom, mediante essas novas informações, eu vou passar para vocês o trabalho que eu quero que vocês façam. Que vai ser, qual vai ser... Ah, peraí, antes disso, né? Vejam, para que não aconteça isso que aconteceu comigo, ó, não comece a desenhar balãozinho em cima de tudo. Eu deleto, tá? E salvo o que foi feito. Clico aqui primeiro. Salvo. E clico para eu parar de... Não quero mais editar, então eu paro de editar. Clico uma vez na terá edição, tá? Venho aqui na mãozinha para eu continuar mexendo na minha imagem sem eu ficar criando um monte de balãozinho, correto? Então, vejam bem, o que vai ser o nosso projeto. O projeto, eu quero que vocês venham nessa área aqui, nessa propriedade. Tá vendo? Tem uma lagoinha aqui, ó, paralela ao recurso hídrico que nós desenhamos. Tem aqui, ó, uma marca, né? Essa lagoa que parece um peixinho, vocês estão vendo? Então, eu quero que vocês venham nessa propriedade. Quero que vocês façam o contorno dela inteiro. Então, demarquem a cerca dela. Olha aqui o perímetro dela, eu tô desenhando, certo? Então, vem daqui do cantinho, ó. Vai até aqui, desce, desce. Vai até lá, desce, beira aqui o rio, certo? Beira aqui a estrada e sobe e fecha aqui em cima, correto? Então, eu quero que vocês façam a cerca dessa, né, os limites dessa propriedade com cerca. O que são as cercas, né? São as linhas. Quero que vocês demarquem as construções e as áreas dessas construções. Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu vou ver que ela tem vários galpões, casas. Então, eu quero que vocês demarquem essas construções e me dê a área de todas elas. Tudo que tá dentro da propriedade. E for construção, eu quero que vocês façam
o polígono, coloquem a área e mexam na legenda, ok? Me dê uma legenda escrita, se é galpão, ou se é construção, se é piscina, o que que é, correto? Depois eu quero que vocês venham na lagoa e façam o buffer dessa lagoa para verificar se está sendo ou não respeitado a APP e façam uma observação sobre isso, da mesma maneira que eu fiz. Criem um balão e escrevam o parecer de vocês como técnicos em relação à APP dessa propriedade. Quero também que vocês demarquem nessa área que não tem vegetação, quero que vocês demarquem todas essas árvores com pontos e mudem o ícone do ponto para um ícone de uma árvorezinha. Eu tenho lá 2 ou 3 opções de árvore, dentro daquelas pastas que eu mostrei para vocês no início dessa aula. Então, vocês demarquem essas árvores grandes, ok? Essas maiorzões aqui que estão próximas. Todas essas grandes, tá? Que elas sejam demarcadas. Deixa eu ver o que mais. É isso, não tenho mais nenhum. Aqui é uma árvore também, ó. Não tenho mais nenhum recurso hídrico, ok? É isso daí. Guardaram? Então, quero que vocês façam esse trabalho, toda essa delimitação. Todas essas ferramentas vocês treinaram nas outras aulas que eu postei, certo? Ficou com dúvida? Assista novamente a aula anterior, que vocês conseguirão esclarecer, correto? Então, é isso aí. Eu aguardo o trabalho de vocês e até a próxima.